começa a gravar, a gente vai falando, ela começou. É um seu fone de ouvido. Isso mesmo, querida. Ah, então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre gases, né? E provavelmente a gente encerra o assunto por aí. A gente começou, a gente já falou bastante, 2 aulas aí sobre gases reais. E na última aula a gente começou a falar sobre necessidade de correção do, do nosso modelo, né? Então, a primeira correção que a gente apresentou, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente acompanhar junto, né? A primeira correção que a gente propôs para o modelo dos gases ideais foi a correção do fator de compressibilidade. Tá? Então, qual que é a ideia do fator de compressibilidade? A gente está falando usar um único termo para corrigir a equação dos gases ideais. Então, você define o fator de compressibilidade como uma relação entre volumes molares, né? O volume molar experimental e o calculado pela lei dos gases ideais. Ou seja, no fundo, você está calculando a razão, né? A relação entre as coisas, entre os volumes que são a diferença entre o volume molar realmente medido e aquele que é previsto pela lei dos gases ideais. Quando a gente substituiu o volume molar calculado pelo modelo dos gases ideais na equação, pela definição do fator de compressibilidade, a gente chega nessa expressão em que Z é igual ao resto da equação dos gases ideais. Isso é muito simples, né? Um fator de correção que é muito simples a gente visualizar. E a gente também consegue perceber que o fator de compressibilidade, se a gente tivesse o modelo dos gases ideais, ele é 1. Então, para um gás ideal, Z é sempre igual a 1. Para os outros gases, né, para gases reais, você vai ter um desvio desse valor 1, né, que seria o valor ideal. E esse desvio ele tem relação com o desvio da idealidade, né? Quanto mais diferente de 1 for esse valor, maior o desvio da idealidade. Esse valor pode ser menor que 1, né, entre 0 e 1. Vamos colocar aqui nessa figura para a gente ter essa ideia, né? Esse valor pode ser entre 0 e 1. Então, a gente está vendo aqui, né? Entre 0 e 1. Nessa situação, o fator de compressibilidade, do fator de compressibilidade, quer dizer que você tem volumes molares medidos menores que o volume molar ideal. Ou seja, existe uma tendência das moléculas do gás de ocuparem um espaço menor do que idealmente. Isso implicaria para a gente, né, quer dizer, o fator de compressibilidade ele não deixa de ser uma forma da gente ver as interações intermoleculares. Quer dizer que tem uma interação tipo de atração entre as moléculas do gás. Certo? Então, sempre a gente tem um fator de compressibilidade menor que 1, a gente teria uma situação de atração entre as moléculas do gás. Por outro lado, aqui na outra região do gráfico, a gente tem o fator de compressibilidade maior que 1, né? Até 2 aqui está marcado nesse gráfico. E nessas situações de fator de compressibilidade maior que 1, quer dizer que o volume molar experimental é maior que o volume molar calculado pelos gases ideais, pela lei dos gases ideais. Então, isso implica aqui que a gente tem uma situação em que a gente tem a interação intermolecular preferencial e repulsiva, né? A gente continua tendo um pequeno problema, quer dizer, um grave problema para vocês. O fator de compressibilidade ainda não permite que a gente preveja, né,
mudança de estado, de agregação de um sistema molecular qualquer. Então, eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Ele não permite. Eu vou aqui interromper e vou fazer uma outra coisa com você. Vamos dizer que a gente queira fazer, então, pensar sobre a liquefação de um gás, né? Quer dizer, a mudança de estado de agregação. Eu vou fazer um esboço aqui com vocês e depois a gente conversa um pouco mais quantitativamente. Então, lembra que a gente estava falando, lá no começo da discussão de gases, sobre isotermas, né? É difícil de fazer uma linha reta. Então, a gente estava falando sobre isotermas, né? Então, uma isoterma seria um gráfico de pressão, o volume, e ao longo de uma isoterma a temperatura é constante. Então, para um gás ideal qualquer, a gente teria curvas desse tipo, né? E a curva de uma função tipo 1 sobre x, né? E a gente percebeu que para um gás real, a gente viu alguns exemplos, né? Isopenteno, CO2, para temperaturas altas, a isoterma experimental é muito similar à que é prevista pelos gases ideais. Só que existem isotermas abaixo de uma certa temperatura em que a gente tem distorções, né? Então, aqui é um esboço, me desculpem pela baixa qualidade, e que a gente tem variações grandes. A gente pode colocar aqui um volume molar, para a gente ter certeza de que não tem variação da quantidade de matéria. A gente tem variações grandes da isoterma em relação ao esperado idealmente, né? Então, aqui a gente teria a temperatura diminuindo, né? Quando a gente tem essa descontinuidade, a gente tem uma diminuição do volume molar sem variação da pressão, né? Bom, aqui, quando você tem uma descontinuidade, a gente não tem muito como falar, né? Em termos algébricos, aqui desse processo, é difícil a gente pode pensar de várias formas aqui a parte algébrica, mas tem uma certa isoterma que ela tem aqui um ponto especial, né? O meu desenho não está muito bom, a gente poderia tentar corrigir ele aqui. Um ponto especial, né? Nesse ponto especial, você tem, para essa isoterma, um único ponto em que você tem um máximo local e você tem uma inversão na concavidade dessa curva. Então, você tinha uma concavidade de uma certa forma e ela passa a ter outra, ou seja, isso aqui é um ponto de sela, né, dessa curva, um ponto de inflexão. Essa isoterma aqui, especialmente, ela é uma isoterma que é característica de cada substância, ela é a isoterma que é observada na temperatura crítica. A temperatura crítica para uma substância qualquer é a maior temperatura que essa substância pode existir no estado líquido. Então, exatamente nesse ponto, essa substância ainda é capaz de formar o estado líquido. Mas, se a gente for pensar em termos de álgebra, então eu vou puxar aqui uma setinha de outra cor. Se a gente for pensar em termos de álgebra, esse ponto aqui, ele é um máximo local e ele é um ponto de inflexão. Ou algumas pessoas
chamam de ponto de célula. Né? Quando vocês lembram lá de cálculo 1, quando vocês lembram lá de cálculo 1, o que isso aqui quer dizer? Alguém pode me dizer? Lembra que eu não estou vendo o chat, tá? Mas eu tô, então tá tranquilo. Oi? Não, você pode até não tá vendo, mas qualquer coisa eu te falo. Ah, tá. Alguém lembra o que isso aqui quer dizer lá do cálculo 1? Cálculo 1, né? O que quer dizer máximo local? Então, eu vou chamar isso aqui de situação 1, isso aqui de situação de propriedade 1, isso aqui de propriedade 2. Essa propriedade 1, o fato dele ser um máximo local, quer dizer o quê? Qual que é a consequência disso? Especialmente para alguém escreveu no chat. O João Paulo falou que muda a concavidade da função, o ponto de inflexão. Isso, a concavidade. Obrigado. Isso aqui quer dizer que o ponto 1 ser ser um máximo local, que a derivada da pressão em relação ao volume para esse gráfico, nesse ponto aqui, é igual a zero. Né? E a segunda propriedade quer dizer que a derivada segunda da pressão em relação ao volume é igual a zero também. Então, ao mesmo tempo, nesse ponto, você tem essas duas condições. Elas têm que ser observadas. Tá? Vocês têm lá um exercício da lista de exercícios 1, para que vocês vão usar essas duas propriedades para resolver o problema. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas, se a gente olhar a nossa expressão lá do termo do fator de compressibilidade, a gente pode reescrever ela dessa forma. P é igual a RT sobre Z multiplica 1 sobre C. Isso? CRT né? A gente consegue aqui achar relativamente fácil o valor da derivada primeira. Né? O valor da derivada primeira. Deixa eu tirar isso daqui do fundo. Tem uma barrinha que eu não sei nem se vocês estão vendo. Mas não me deixa escrever mais. Se eu fizer essa derivada, não tem grandes mistérios, né? O fator de compressibilidade, isso aqui vai ficar sendo o negativo de RT sobre Z que multiplica 1 sobre Vm ao quadrado. Resolver a derivada não é problema. As duas derivadas existem, tanto a derivada primeira quanto a segunda. Qual que é o grande problema aqui? Quando que essa derivada é igual a zero? Como é que eu faço para igualar essa derivada a zero?
A gente lembra que é uma isotérmica, então a temperatura é constante, R é uma constante, Z é uma constante para uma determinada temperatura, né? E aí? Para um determinado volume molar, né? Qual que é a única situação em que o volume, em que essa derivada vai ser zero? Ela vai ser zero se o volume molar for para o infinito. Ou seja, você tem uma situação só na convergência da função isso aí vai ser zero, né? A gente não consegue achar uma expressão analítica para essa derivada, aí ter o valor zero. Então, simplesmente considerar o fator de compressibilidade, né, a nossa diferença em relação ao gás ideal está aqui, ó, só isso, né? Simplesmente considerar o fator de compressibilidade. Peraí, aconteceu alguma coisa. Não solicitado para variar. Então, simplesmente ter o fator de compressibilidade não permite prever mudança de estado, por exemplo, a condensação. Isso é essencial, se eu quero entender de forma completa o meu sistema. Tá claro o que eu estou falando? Então, a gente tem uma correção. Essa correção é útil em vários aspectos, mas ela não permite, por exemplo, prever esse fato experimental. Então, esse modelo continua sendo um modelo muito limitado. Então, simplesmente usar o fator de compressibilidade vai ser útil em alguns aspectos, vai permitir que a gente consiga, por exemplo, corrigir as isotermas de um gás para temperaturas altas, né, se for o caso, em que não haja condensação, mas não vai permitir que a gente preveja, por exemplo, mudança de estado de agregação. Tá? Para isso, normalmente, a gente vai ficar mais interessado em... Vocês estão me ouvindo? Sim. Mas a câmera congelou, tá? A imagem congelou, né? Isso. Eu não sei se... Talvez eu acho que... Eu vou tentar desligar a câmera aqui para ver se... Bom, ele está meio rebelde. A gente precisa melhorar, né? Refinar ainda mais esse modelo para que a gente possa continuar a nossa... Gente, acontece assim mesmo. Para vocês caiu aí também, né? Sim. Sim. Uhum. Isso é difícil de acontecer, mas são os eventos do RE, né? Daqui a pouco o professor Gustavo volta, ele não vai deixar vocês na mão. Pessoal, eu tinha caído. Bastante carvão, João Paulo. Entrei, tá? Tá me ouvindo? Aham, estamos sim, Gustavo. Tá, eu acho que eu vou manter a câmera desligada, porque eu tô com a rede um pouco limitada, tá bom? Bom, minha voz já é fantasmagórica o suficiente. Eu vou, então, mostrar para vocês, quer dizer, então a gente precisa agora, a ideia seguinte seria corrigir explicitamente. Então, a gente tem duas aproximações muito importantes no modelo dos gases ideais, e essas duas aproximações são, a gente considera as moléculas como pontuais,
portanto elas não têm volume, e a gente considera que as interações intermoleculares não são relevantes, né, nesse modelo. Se a gente levar isso explicitamente em conta, a gente pode propor termos de correção para isso, né? E o modelo mais famoso que propõe essa correção é justamente o modelo que gera a equação de Van der Waals. Esse modelo tem a grande vantagem de que você tem um certo termo, que é um termo que leva em conta o volume das moléculas do gás, um outro termo que leva em conta explicitamente as interações intermoleculares. Tá? Então, a equação, a gente pode pensar nela dessa forma. Então, vamos dizer que a gente queira levar em consideração o volume das moléculas de gás. Então, o que a gente tem que fazer para uma forma simples de fazer isso? Ao invés de considerar que as moléculas têm todo o volume do recipiente disponível para viajar, né, a gente pode considerar que elas têm o volume total daquele recipiente menos um determinado termo, que a gente está chamando aqui de B. Esse termo seria um termo que corrige o nosso volume, ele está subtraindo do volume total o volume das moléculas. Praticamente, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Então, esse termo aqui, esse termo B, ele é característico de cada gás, porque você tem lá diferentes moléculas de gás, vão ter volumes diferentes, e a gente pode pensar que, tipicamente, B tem um valor que é relativamente próximo ao volume molar do sólido. Quer dizer, no sólido você tem as moléculas bem próximas umas das outras, sem espaçamentos grandes entre elas, e nessa situação a gente teria o volume molar de uma molécula do lado da outra, vamos dizer assim, né? Elas estão interagindo muito fortemente, estão muito próximas umas das outras. É lógico que não é exatamente o mesmo valor, porque o mesmo sólido pode, inclusive, ter estruturas cristalinas diferentes que vão levar a volumes molares levemente diferentes. Tá? Então, mas é da mesma ordem de grandeza. Então, você está falando aí de dezenas de centímetro cúbico por mol, né? Que é o valor típico de B. Já, então, com isso, a gente está levando em conta agora a possibilidade de que nem todo o espaço de um recipiente que tem um gás está disponível para as moléculas do gás viajarem, né? E a segunda correção é um termo que tenta levar em conta as interações intermoleculares, né? Então, ele vai falar para a gente que a atração entre as moléculas diminui a força das colisões entre as paredes, de forma que P tende a diminuir. Então, se você tem interação intermolecular atrativa, você vai ter uma diminuição da pressão medida em relação à pressão ideal. Certo? Então, a gente tem aqui a diminuição, tem um termo que subtrai do outro termo aqui inicial. A gente tem uma diminuição que leva em conta as atrações intermoleculares. Se A for positivo, a gente tem interações intermoleculares atrativas. A pode ser negativo e a gente pode ter valores de repulsão, né? De novo, A também é característico de cada substância, certo? Então, agora a gente tem aqui uma equação, e essa aqui é a famosa equação de Van der Waals, essa última equação aqui desse slide. Ela
dá para a gente agora uma expressão que ela é analítica. Então, a gente tem um termo para pressão, eu posso expressar aqui, dá um pouco de trabalho, mas dá para eu expressar aqui o volume, de acordo com o volume molar, de acordo com essa expressão, e dá para eu pensar numa temperatura, de acordo com essa expressão. Então, eu tenho aqui uma função de estado analítica, em que eu tenho termos explícitos que mostram para a gente as variações, as formas de corrigir as aproximações que foram feitas no modelo dos gases ideais. Agora, se eu tentar fazer aquela mesma coisa das derivadas, a gente vai ter resultados diferentes do que a gente tinha para o modelo dos gases ideais e para o fator de compressibilidade. Tá bom? Deixa eu ver se eu fiz aqui. Não. Enfim, eu queria mostrar isso, depois eu vou voltar lá para falar de uma outra forma de correção. Além dessa forma da equação de Van der Waals, isso aqui é uma tabela que eu tirei do Atkins, tá? Você também tem pelo menos mais duas formas dessas funções dessas equações de estado que são explícitas, que têm termos que diferenciam elas, né, que seria como levar em conta os fatores A e B, né, que tentam corrigir de forma explícita e analítica, né, a correção, o modelo dos gases ideais. Tá? Aí eu queria voltar aqui um pouquinho, algumas coisas que não vale a pena a gente falar sempre, para a gente tentar agora analisar o que acontece quando a gente está falando do modelo dos gases de Van der Waals. Né? Então, a gente estava nessa situação aqui em que a gente viu que o fator de compressibilidade não era suficiente para a gente prever isotermos mais complexos, mas a gente também já percebeu que na situação crítica a gente tem essas duas derivadas, essas duas condições têm que ser satisfeitas no ponto crítico. A gente vai falar muito mais sobre esse ponto crítico mais adiante no curso. Tá? Então, eu pensei aqui, para a gente dar uma olhada, então vocês têm lá um exercício, né, na lista. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui em tempo razoável. Aí. Esse aqui é um exercício da lista de vocês, é um dos últimos exercícios da lista 1. Né? Esse exercício está pedindo para vocês chegarem a expressões para temperatura crítica, pressão crítica e volume crítico, usando o modelo, a equação de estado de Van der Waals. Então, o modelo de Van der Waals para a equação de estado. Né? Esse exercício está lá, e o que vocês precisam fazer nesse exercício? De novo, para vocês calcularem isso, vocês vão precisar calcular a derivada primeira de pressão pelo volume de acordo com a equação dos gases ideais. Desculpa, de acordo com a equação de Van der Waals. Certo? Então, como é que é essa diferencial? A equação de Van der Waals, ela, vou escrever aqui do lado, né? P é igual a RT sobre volume molar menos B menos A sobre volume molar ao quadrado. Tá? Então, eu vou fazer a soma de duas funções aqui. Né? Então, eu posso fazer a derivada desse primeiro termo e a derivada do segundo termo. A derivada do primeiro termo vai me dar aqui. Eu posso reescrever isso como RT. Peraí, antes que eu escreva dando bobagem. Aqui a borrachinha.
Então, vamos lá. Essa derivada, então eu vou derivar 1 sobre x menos d, né? Aqui. Então, eu vou ter a derivada de tudo aqui é menos 1 sobre x, só que eu tenho que multiplicar por 1 sobre menos d, certo? Então, isso aqui vai ficar como sendo RT sobre o menos x quadrado, né? Aqui vai ficar negativo de Vn menos d ao quadrado e multiplica d. E a outra derivada aqui, que é a derivada de uma constante sobre Vm ao cubo, isso aqui vai ficar menos, então aqui vai ficar mais A sobre Vm ao cubo. Esse termo aqui agora, e eu não vou fazer, isso vocês vão fazer, agora essa expressão, ela se eu igualar isso aqui a zero, eu não tenho só uma solução trivial, porque eu tenho um termo aqui que vai permitir que eu faça essa análise com um pouco mais de cuidado. Tá? E depois eu vou pegar essa equação e vou fazer a derivada segunda em relação a V igualar a zero. E aí vocês vão poder fazer isso aqui e igualar essa diferencial a zero. E vocês vão ter duas expressões, e aí é com vocês, né? Como é que vocês vão resolver isso para chegar na temperatura crítica, pressão crítica e volume crítico. A grande coisa, tirando o trabalho manual que vocês vão ter depois, a grande coisa aqui é perceber o seguinte: eu tenho que entender o meu modelo para saber se eu posso fazer essa equação. O resto é mecânico, né? Quer dizer, algébrico. Uma vez que a gente tem isso aqui em mãos, a gente consegue resolver lembrando as propriedades das funções, né? E é um dos motivos de eu sempre procurar mostrar para vocês o máximo possível de gráficos para a gente não se perder. Bom, ficou claro o que eu fiz? Ou eu errei alguma coisa, ou vocês não entenderam alguma coisa? Deixa eu sair daqui para olhar um pouco da tela, para ver se alguém está escrevendo. Tá? Então, aqui a gente chegou a um tipo de sistema. Então, agora, o que é interessante? Agora a gente tem uma equação de estado que a gente consegue, né, de alguma forma, prever. Agora sim, eu consigo prever a temperatura crítica de acordo com o meu modelo, né? O modelo dos gases, o modelo dos gases ideais não me permite prever a temperatura crítica. Já o modelo de Van der Waals permite que a gente preveja a existência e consegue, inclusive, prever um valor, né, para essa temperatura. Né? E também consegue, a gente mostra também que isso é um valor que é previsto, que depende do gás, né? Depende da natureza do gás, porque as constantes A e B, elas são características para cada gás, elas têm que ser medidas experimentalmente e cada gás vai ter a sua. Tá? Tá bom? Mas o grande problema das equações explícitas, né, e analíticas é que elas também são limitadas. Então, se a gente voltar lá naqueles slides que eu tinha montado para vocês, então a gente, puxa vida,
Se eu ploto a equação dos gases ideais, então aqui é um gráfico, de novo, pressão, por volume. Tem que ser essa aqui. Né? Só que esse volume é o chamado de volume reduzido, né? Então aqui a pressão reduzida e o volume também é reduzido. O volume reduzido e a pressão reduzidas é a pressão dividida pela pressão crítica e o volume dividido pelo volume crítico. Então, quando é 1, quer dizer que eu estou na pressão e no volume crítico. E é essa isoterma aqui, que está escrito 1. Então, é essa que tem o ponto de inflexão e o ponto de máximo local na isoterma. As outras, elas têm quando eu aumento aqui, esse 1 aqui é a temperatura reduzida. Então, esse aqui é a isoterma da temperatura crítica. Tá? E aí, no 1, eu encontro aqui o ponto de inflexão. Se eu aumento a temperatura, então, se eu estou aumentando em relação à temperatura crítica, eu tendo a isoterma do gás ideal. Ótimo, está tranquilo. Né? Então, é o que a gente esperava que essa equação previsse. Só que quando a temperatura está abaixo da temperatura crítica, você passa a ter a equação de Van der Waals, ela gera uma oscilação. Então, quando você chega aqui num certo valor, ela oscila até que ela começa a aumentar bastante a pressão para pequenas variações de volume. Isso não é isso não tem um equivalente experimental. Tá? O que a gente vê é uma descontinuidade. Então, no fundo, esse modelo também não é um modelo perfeito, porque ele não consegue prever essa descontinuidade, né? Que seria uma situação em que a pressão se mantém constante durante a redução de volume molar. Existe uma proposta na literatura, e por exemplo, aqui o Atkins faz, que é o seguinte: se eu pegar e conseguir achar qual que é a altura de uma linha horizontal nessa curva, em que a parte acima da linha horizontal e a parte abaixo da linha horizontal tenham a mesma área, isso dá para você ir fazendo, calculando a integral de cada pedaço aqui, à medida que você vai variando a altura, certo? Dessa linha horizontal que está desenhada aqui. Quando as duas áreas se igualarem, você teria a situação, a previsão, de acordo com o modelo de gases de Van der Waals, do ponto, né, do volume reduzido que você teria o começo da condensação e, ao final, qual seria o volume reduzido da fase condensada resultante. Mas isso é uma aproximação, é para que você encontre mais uma utilidade para uma equação. Isso não é explícito, não está no modelo algo que permita você fazer isso. Então, isso aqui também não deixa de ser uma limitação da equação de Van der Waals. Tá bom? Então, o que acontece? A gente ainda consegue refinar esse modelo um pouco mais. Tá? E como que a gente refina esse modelo? A gente vai fazer a seguinte aproximação. A gente vai usar a equação dos gases ideais e assumir que a nossa correção não é muito grande em relação aos valores medidos experimentalmente. Então, a gente vai assumir que a gente tem uma dependência fraca do nosso produto PV com essa correção. E, ao fazer isso, a gente pode fazer eu chegar lá, eu preparei essa aula com outro objetivo, né? Deixa eu chegar aqui. E aí a gente pode prever agora o que a gente chama de equação virial. Então, a gente tem uma expansão. No fundo, o que a gente tem aqui é uma expansão em série
de PV. Então, PV igual a RT vezes 1, então, essa parte aqui inicial, esse termo aqui, até o RT vezes 1 aqui na expansão, é exatamente a equação de gases ideais. Certo? Então, de acordo com os termos que estão dados aqui, se eu ficar só no 1, eu tenho a equação de gás ideal. O que a equação de ideal propõe? Que você vai adicionando termos de correção para essa substância. Então, você teria um termo de correção, que a gente está chamando de B' aqui, que multiplica P. P pode ter valores positivos ou negativos, e ele é medido experimentalmente. Tá? Então, isso não há uma previsão teórica, até há, mas não há uma previsão teórica simples, usando a termodinâmica clássica para B. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não estou vendo vocês, mas eu ouvi um barulho que indica que alguém escreveu no chat. O João Paulo que perguntou se esse termo de correção da equação virial é da série de Taylor. Isso aqui não é bem uma série de Taylor, né? Porque a série de Taylor é uma diferencial, né? Então, uma expansão de Taylor, ela é uma expansão em que você vai expandir em relação a uma variável, né? Então, e você expande, é uma diferencial, certo? Então, você vai expandir lá, para fazer uma série de Taylor, aqui você expandir del P, del V, calculado em um determinado ponto. Isso é uma expansão de Taylor. Tá? Essa expansão aqui, ela não leva em conta essa diferencial, João Paulo. Tá? Ela é simplesmente uma expansão em série. A série mais simples possível, que é um polinômio da grandeza. Então, aqui, por exemplo, a pressão a gente está assumindo que é linear, depois quadrático. Se a gente continuar, vai ser cúbico, quarta potência, quinta potência, assim por diante. Para volume, é 1 sobre volume quadrado, então é polinomial. Tá? É diferente da série de Taylor. Tá bom? A série de Taylor, a gente vai ter um uso muito grande em química, né? Por exemplo, em espectroscopia vibracional, né? A gente usa isso para analisar vibração molecular, mas não é esse caso. Tá bom? Qualquer coisa, escreve de novo, se não ficou claro, tá? Como ele não escreveu. Então, o que está acontecendo aqui é isso. A gente propõe um termo de correção, multiplica ele por P. Só que esse termo de correção, ele tipicamente tem um valor consideravelmente menor que 1. Certo? Eu vou mostrar para vocês os valores. O próximo termo, ele vai com P ao quadrado. Então, em princípio, ele cresce rápido. Né? Só que o fator C, tipicamente, é muito menor do que B e é muito menor do que 1. O próximo termo D, em princípio, né, que pode existir, ele vai com P ao cubo. Então, também, ele cresce, quando a pressão está muito alta, ele é um termo que pode ficar relevante, mas o valor de D é muito baixo. Então, para pressões baixas, esse termo fica cada vez menos relevante. A mesma coisa vale para C vezes P quadrado, e a mesma coisa vale para B vezes P elevado a 1. Tá? Então, esses fatores de correção, eles não são os mesmos, eles não têm o mesmo, eles não corrigem a mesmo tanto para qualquer valor de pressão. Eles vão ficando mais importantes à medida que a pressão sobe. E é justamente à medida que a pressão sobe que o modelo dos gases ideais tende a falhar. Certo? Então, isso aqui é interessante porque você pode ter esse tipo de situação em que você tem agora uma correção que depende da condição do seu sistema. Se a pressão tende a zero, e tende a zero não quer dizer que é zero. Tá? Ao tender a zero, quer dizer que o termo B vezes P é um termo pequeno. E ele pode ser descartado, ele pode ser desconsiderado. A mesma coisa vale para C' vezes P quadrado.
C é muito menor que B. Então, C então, pode ser descartado para pressões mais altas ainda do que o termo linear, e assim por diante. Tanto é assim que o termo D, né, a terceira correção aqui, são pouquíssimos gases que têm esses termos medidos experimentalmente, porque para fazer isso as pressões são muito altas. Para eles serem relevantes, as pressões têm que ser muito altas. Então, tipicamente, nem é medido, né, o termo de correção D, mas ele formalmente ele existe, né? É uma expansão em série, então, na verdade, em princípio, você tem infinitos termos aqui de correção. Mas, fisicamente, né, do ponto de vista físico-químico, a gente vai truncar essa série, né, em algum ponto. A gente vai parar de adicionar termos em algum momento, porque eles deixam de ser relevantes, né? Você pode fazer isso para pressão. A proposta para volume é você fazer 1 sobre volume, né, o termo de correção, e é a mesma coisa. Quando o volume vai para infinito, tipicamente o que você tem é uma situação em que o modelo dos gases ideais é melhor, ele funciona melhor para descrever o seu sistema. Então, para volumes muito grandes, esse termo aqui vai tender a zero, certo? Assim como o termo em C e volume quadrado vai tender a zero. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, a gente pode ter, e aqui a gente tem, por exemplo, o coeficiente virial B para alguns gases. Então, a gente tem aqui termos de correção que são da ordem de centímetro cúbico por mol. A gente tem que tomar cuidado na hora de usar, né, porque a gente tem que converter isso aqui para o sistema internacional. Então, se a gente quiser trabalhar lá com pressões em Pascal, a gente vai ter que passar isso aqui para metro cúbico. E a gente tem esses valores. Quando a gente passar isso para metro cúbico, a gente vai perceber que esses valores são relativamente pequenos. Tem uma coisa que é muito importante a gente ter claro quando a gente está trabalhando com a equação virial. Cada termo de correção, cada coeficiente virial tem que ser determinado para a temperatura de trabalho. Então, por exemplo, o termo B para o argônio, ele é menos 21,7 centímetro cúbico por mol a 273 Kelvin. Para 600 Kelvin, ele já é 11,9, até o sinal muda, não é só a magnitude. A mesma coisa vale para o nitrogênio. Se a gente olhar lá, o fato disso acontecer só quer dizer que eu passo de uma predominância repulsiva para uma predominância atrativa, né, quando eu mudo o sinal. Aqui a dependência, por exemplo, para o argônio, ela é bem clara, né? Então você tem inclusive o valor de B em função da temperatura para o argônio já foi medido em muitas temperaturas, está aqui tabelado, né? Você tem uma inversão de sinal entre 400 e 500 Kelvin, né? E a partir daí ele passa a ser positivo. Para valores de temperatura bem baixo, você tem fatores bastante negativos. Tá bom? Então, qual que é o problema aqui? A gente tem um modelo o modelo virial, se você adicionar correções suficientes, ele é exato. Ele permite você prever o que você precisar. Tá? E por ser exato, né, a princípio, a gente pode pensar que ele é o modelo que todo mundo devia estar usando no dia a dia. Vocês concordam? Por que isso não acontece? Isso não acontece porque ele, ao descrever, ao fazer essa expansão em série, ele passa a ter uma exigência experimental muito grande. Determinar esses coeficientes não é uma tarefa trivial, do ponto de vista experimental. E se você, uma vez que você determinou, aquele coeficiente que você determinou só vale para a temperatura em que você fez a determinação. Se você precisar mudar a temperatura de trabalho, você tem que fazer todo
toda a determinação novamente. Então, tipicamente, apesar de ser um modelo, vamos dizer assim, perfeito, ele não permite que a gente faça a descrição. Ele experimentalmente, ele é muito desafiante. Então, na média, a gente tenta, primeiro, usar gás ideal. Se não der, tenta usar a equação de Van der Waals, ou Berthelot, de Dieterich, né? Uma das expressões analíticas, porque os valores do Azinho e Bzinho lá que estão medidos lá para aqueles modelos, eles são, foi assumido em todos os modelos que eles são constantes para cada substância. Cada substância tem um Azinho e um Bzinho característico e pronto. O que é também uma limitação daqueles modelos. Mas é mais fácil de você fazer, porque você faz a determinação uma vez só de cada uma dessas grandezas. Já para trabalhar com coeficiente virial, tem que valer muito a pena você fazer essas medidas, porque vai ser um desafio experimental, como geralmente determinação desses coeficientes, e para cada temperatura de trabalho você vai ter que fazer a determinação de novo, né? E é por isso que ele não é usado para tudo no dia a dia, né? Se você for atrás de argônio, CO2, né, gases que são muito importantes, metano, né, que tem importância ambiental, que tem importância industrial, CO, né, vocês vão encontrar tabelas e mais tabelas desses coeficientes, né, e tudo mais. Mas, na média, a maioria dos gases, isso não acontece. Tá? Então, a gente acaba se fixando mais, tentando usar no que dá gases ideais. Quando a correção não é muito grande, a gente usa Van der Waals, por exemplo, a menos que haja, só se há uma necessidade real muito grande, é que a gente vai para a equação do virial. Tá? Mas ela seria, em princípio, o modelo perfeito, o modelo que a gente gostaria de usar o tempo todo no dia a dia. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tem comentários aqui. João. Eu já vi um fator muito parecido para correção de algum tipo de equação, achei excelente. Tá. Bom, isso já tem a ver com aquela pergunta da série de Taylor, né? Provavelmente eu estava estudando espectroscopia vibracional. Ana Flávia, professor, tem uma questão na sua lista que é a 11. Eu fiquei em muita dúvida em como fazer. Poderia usar como exemplo? Por favor, se não puder, peço desculpas. 11. Deixa eu ver se eu acho a lista fácil. Lista 1. Lista 1, 2000. Exercício 11. Ana Flávia, deixa eu colocar aqui a questão que você está pedindo. A gente pode conversar sobre ela. Eu tinha preparado um outro exercício que não tinha a ver com a equação do virial. Mas vamos olhar esse aqui, então. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não precisa pedir desculpa, não. Tá? Vou falar qualquer coisa. Não importa a resposta. Aqui. Tá? Então, todo mundo deve estar vendo aí a lista. Agora, né, pelo menos. A questão 11, que a Ana Flávia, desculpa, está falando, é essa daqui, né? Então, para o C2H6, né, o famoso etano, provavelmente, a 25 graus Celsius, você tem dois coeficientes, o B e o C. Né? E ele está pedindo, o autor da questão, que a gente use a equação do virial para calcular a pressão exercida por
28,8 gramas de C2H6 num recipiente de 999 centímetros cúbicos a 25 graus Celsius. Tá. Então, aqui é basicamente a gente pegar a equação do Villar, vamos copiar essa aqui. Eu não vou resolver todos os números aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui rápido, sem matar vocês de tédio. Tá, eu fiz simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V lá, tá? Na janela, então vocês me desculpem ter sumido toda a formatação, né? Inclusive as unidades aqui. Aqui tem que dar uma melhorada. É 10 a quarta mesmo? É. Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, né? De novo, a unidade está em centímetro cúbico por mol. A gente pode fazer qualquer tipo de grandeza, mas é bom a gente perceber uma coisa, né? Vamos lá. A gente tem que sair com uma unidade que faça sentido, né? Então a gente vai chegar, para calcular a pressão, a gente vai fazer o seguinte, né? Então a gente tem lá a equação do Villar. A equação do Villar, PV molar é RT, que multiplica 1 mais o termo. Vamos colocar o termo de pressão. Não, vai ficar mais complicado. O termo de volume é melhor. Então vamos colocar aqui B, até porque o B', né, que é para pressão. B sobre volume molar, mais C sobre volume molar ao quadrado. E aí a gente vai truncar aqui. Acabou. Né? Por que eu escolhi o volume molar? Porque a gente tem o valor, né? Eu quero calcular a pressão, senão eu ia ter que colocar a pressão aqui em vários termos, ia ficar mais complicado de resolver esse exercício. E além do mais, o que foi dado foi o valor de B. E pela notação típica, quer dizer que é para essa forma de escrever a equação do Villar. Tá? A gente sabe qual que é a substância, C2H6. Então, a gente consegue calcular o número de mols a partir de 28,8 gramas. Tá? Então, o número de mols aqui para o C2H6 vai ser a massa, 28,8 gramas, por 2 vezes 12,01 de carbono, mais 6 vezes 1,008 de hidrogênio. Isso vai me dar aqui o número de mols. Tá? Por que eu posso querer o número de mols? Porque eu também posso escrever isso aqui para simplificar a nossa vida. Eu posso escrever isso aqui como P, V, M, R, T, né? Já que a gente tem como calcular isso. E a gente tem aí
vezes N sobre V mais Cn sobre V. Opa, não. Aqui não é molar, não, tá? Aqui é o quadrado, tá bom? Então, uma vez que a gente faz isso daqui, a gente tem praticamente tudo, né? A gente vai calcular o número de mols, a gente vai ter aqui. O volume é dado. Temperatura está dada, 25 graus Celsius. O que a gente tem? E aí os valores de B e N estão dados, o número de B e C estão dados, volume, tá tudo dado aqui. Qual que é o grande problema desse exercício? Unidade. Tá? A nossa unidade de volume está dada em centímetro cúbico aqui para todo lado. Tá? Só que não existe essa unidade de R. Tá? Se você quiser obter a impressão, você pode, a pressão atmosférica, sua pressão em atmosferas, você pode. Para fazer isso, você tem que lembrar que o R ele é 0,082 atm, litro, Kelvin, mol. Certo? Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, a sua unidade, todas as suas unidades de volume vão ter que estar em decímetro cúbico. Então, você vai ter que converter a unidade de B para decímetro cúbico e lembrar que centímetro cúbico, centímetro a sexta, é decímetro cúbico ao quadrado. Tá? Então, feitas essas conversões, eu acho mais fácil converter aqui. Né? Então, você vai converter B, vai converter C, né? Vai converter esse volume que está dado. A temperatura, lógico, tem que ser em Kelvin, isso aqui é essencial. Então, você vai passar 25 graus Celsius para Kelvin, né, para 298 Kelvin. E é isso. Tá? Daí é uma questão de substituir valores. Tá? Aí, o que você vai fazer depois, Ana Flávia? Você, de uma forma muito mais simples, ao terminar de fazer essa conta, você pode vir aqui e calcular PV igual NRT gás ideal. Tá? Você vai perceber, na primeira situação, que você tem valores que provavelmente não são muito diferentes. Tá? Então, você vai fazer uma comparação numérica. Como é que você pode fazer uma comparação numérica? Você pode comparar a diferença percentual. Você considera o seu gás ideal como sendo 1 e qual que é a variação da sua pressão calculada agora em relação a ele. Tá? E aí, de novo, isso aqui seria a letra A. A letra B é igual. Quer dizer, na letra B você vai fazer os mesmos procedimentos, só que você vai calcular o volume pelo virial e vai calcular o volume ideal. Obtidos esses valores, você vai fazer uma relação entre eles e ver qual que é a diferença, né, percentual entre esses gases. Né? Agora, a gente está falando já de 16 atmosferas. Aqui, a gente está falando de um valor provavelmente bem menor. Tá? Talvez não muito, mas consideravelmente menor. Tá? Então, eu acredito que você vai encontrar uma variação entre a diferença numérica em A e em B. Né? Eu acho que em B você vai ter uma diferença muito maior do que em A. Mas você tem que verificar isso numericamente, né? Pegar os números e analisar. Era isso que eu tenho
tenho para esse exercício, eu acho. Ficou claro? Eu não estou vendo nada do que está acontecendo. Vamos ver. Ah, tá, eu falo. Ah, Porque eu achei que você entendi. estava vendo. Tá. Desculpa. Peraí. Está tendo uma discussão aqui sobre um grupo de WhatsApp. Não, o meu Meet está congelado, gente. Eu não consigo mexer no chat. Só, eu vou desconectar e conectar de novo. Eu vou interromper aqui, né, o compartilhamento. O grupo já foi criado. Eu vou entrar também, não estou brincando. Eu Aí, consegui voltar. isso. A Ana Flávia, ela fez um comentário aqui, de passar volume molar para litro por mol. Tudo bem, é que o problema é que você tem uma amostra com um número de mols finito, tá? Então aqui, ao invés, é melhor você usar o volume em litros, colocar o número de mol e fazer essa conta, tá? Porque não está dado o volume molar para você. Você até pode calcular o volume molar e daí por diante usar, mas não está dado. Então você pode fazer essa conta e usar, tá? Agora tem um problema aqui que alguém falou mais para baixo. A Isadora falou que fez usando a mesma unidade. Então, aí, quando você usou Pascal, Isadora, a coisa se complica no sentido de que você vai ter que fazer mais conversões. Aí você tem que passar volume para metro cúbico, você vai ter que passar... não é basicamente isso. Porque aí isso quer dizer que você não vai poder usar o B em centímetro cúbico, nem decímetro cúbico. Você tem que fazer essa conversão de centímetro cúbico para decímetro cúbico, de qualquer jeito, ou para metro cúbico, se você for usar Pascal. Toda a situação aqui, ela se resume a usar as unidades certas. Aqui eu não diria, Isadora, no seu comentário de baixo, nem que é a matemática, é a conversão de unidades. E a conversão de unidades é essencial. Tá? Aí aqui está dizendo que você quer calcular. Você pode calcular sim, Ana Clara. Para você calcular o volume molar, você tem o número de mols, você tem o volume, você calcula o volume molar. Tá? Não tem problema nenhum. Eu só não quis fazer uma conta antes. Eu ia plugar todos os números na equação e usar. Tá bom? Eu ia falar. Era algum comentário aqui. Tem uma coisa muito importante em fisicoquímica, que às vezes a gente fala e parece exagero. Não, na verdade, é alguma pegação no pé, sim, mas que é as unidades. Porque se você se você não converte a unidade para que tudo fique coerente, os seus erros começam a se acumular. Então tem um caso bastante famoso de formulação, né? Que o erro foi de unidade. Se vocês já fizeram raio-x alguma vez na vida, né? Se quebrou um osso, alguma coisa assim, provavelmente vocês tiveram que tomar contraste, né? Muitas vezes tem que tomar contraste. Esse contraste, o mais comum, chama celobar. Celobar é basicamente uma suspensão de sulfato de bário, que é insolúvel, né? E aí o bário ele vai aumentar o contraste lá do raio-x enquanto ele estiver no seu corpo. Como ele é insolúvel, depois ele vai ser eliminado naturalmente do seu corpo sem problema nenhum. Mas bário 2+, é tóxico pra caramba. Então, se você tiver algum material de bário que possa ser absorvido na forma do íon bário 2+, ele é muito tóxico. Então, uma vez, uma pessoa foi fazer uma formulação de celobar, ou do seu equivalente, né?
E ao fazer essa formulação, ele tinha a unidade, era em, puxa vida, se eu não me engano, era em gramas por litro para fazer, né? Então, o que você tinha? Você tinha que pegar carbonato de bário, colocar em meio de ácido sulfúrico, né? E aí você vai precipitar o sulfato de bário e vai eliminar o CO2, né? Porque está em meio muito ácido. A pessoa errou a unidade e calculou a massa de carbonato de bário errado. E acabou colocando um excesso de carbonato de bário. Eu não me preparei para fazer esse exemplo, não me veio aqui a cabeça agora, eu não me lembro qual foi a unidade que a pessoa errou. Ao fazer isso, isso, também tem isso, João Paulo. Ao fazer isso, a pessoa formulou um negócio que tinha um monte de carbonato de bário em excesso. Na formulação, carbonato de bário também é pouco solúvel, né? E aí foi para o remédio, foi para a suspensão. Então, se faz a suspensão, fica aquela coisa leitosa, né? A pessoa toma, ela tomou, estava tudo insolúvel, só que tinha carbonato de bário. Quando isso chegou no estômago, meio ácido, né? Liberou um monte de bário 2 na corrente sanguínea dos pacientes. Isso causou uma intoxicação de algumas dezenas de pessoas. Eu acho um número razoável dessas pessoas morreu. Né? E foi basicamente um erro de cálculo, um erro de unidade. Né? Se vocês procurarem isso na internet, provavelmente vocês acham os detalhes, né? Que eu não me lembro qual foi a unidade que a pessoa errou mais. A história do SI com americano e o SI é uma história bem complicada, né? Para quem assistia The Big Bang Theory, até o Sheldon Cooper errou num paper que ele escreveu quando ele trocou as unidades, né? Então, essa coisa da unidade é sempre um desafio e a gente tem que treinar vocês para não errar tanto. Né? Eu tinha uma professora que falava que a diferença entre dar aula para química e para engenharia química é que você dá um exercício para o engenheiro, ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo, mas as unidades vêm certinhas. Né? Já o químico, ele até sabe te explicar o que ele fez, mas você tem que ensinar várias vezes o químico a não errar as unidades, porque a grande fonte de erro são sempre as unidades. Acho que nada mudou nesses 25 anos desde que eu fiz. 25 é exagero, mas quase isso que eu fiz termodinâmica, né? Tá? Então, eu vou tentar de todo jeito treinar vocês a não cometer esse tipo de engano, tá? Esse O exercício João Paulo comentou de outro erro também. Tem mais aqui? Então A tem sonda esse deles espatifou lá. Esse aqui eu não acompanhei com detalhes, não, mas eu me lembro que foi uma coisa que era um erro muito simples, né, que gerou esse problema grave, né, de alguns bilhões de dólares, provavelmente. Tá bom? Eu queria fazer mais um exemplo com vocês, eu acho que vai ser rápido, eu vou mostrar e aí eu vou dar a solução para a gente. Só um exemplo que envolve gráfico, rapidinho, tá bom? Esse é da lista mesmo também. Não, da lista não, é do livro. Deixa eu chegar nele aqui. Enquanto isso, eu vou compartilhando. Então, eu achei esse problema no livro do Atkins, eu achei ele interessante. Né? Então, eu tenho a versão em inglês do PDF. Né? Então, tá aqui. Ele tinha oxigênio, né? É fácil da gente comparar com a literatura, né, o resultado. Então, você tinha aqui a pressão a que você aplica no oxigênio, a 273 Kelvin, os volumes molares resultantes,
para cada uma dessas pressões e a densidade do oxigênio nessa situação, né? A partir desses dados, ele pede para a gente achar quais são os melhores valores para a constante dos gases que a gente obtém a partir daqui, desses dados, e o melhor valor possível para a massa molar do oxigênio também a partir desses dados. Aqui, de novo, qual que é o grande problema? A gente tem que saber como que a gente resolve o problema, é abordar o problema, que é a dificuldade. Tá? Então, a primeira coisa para a gente pensar é o seguinte, não está falando nada, então a gente vai assumir que a gente está falando de gás ideal. Sempre que ninguém está falando nada, a gente começa pelo modelo dos gases ideais. Né? Então, a gente está assumindo o modelo dos gases ideais. Para começar. Bom, de acordo com o modelo dos gases ideais, como é que eu poderia fazer para achar R a partir desses dados? Bom, eu me lembro que a expressão aqui é PV, ou P igual a RT, que multiplica 1 sobre o volume molar. Né? Eu tenho aqui 3 dados de pressão e volume molar. O que eu sei também, além disso? Eu sei que esse dado, o dado me diz que todo o trabalho foi feito a uma temperatura constante, 273,15 Kelvin. E eu tenho a constante dos gases ideais. Então, esse termo aqui é constante. Certo? Então, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu preciso fazer um gráfico, de novo, né, lembrando que a gente pode fazer a equivalência desse gráfico a uma equação de uma reta. Então, o meu y seria a pressão, o meu x seria 1 sobre o volume molar, e o coeficiente angular dessa reta é RT. Só que T é dado. Então, se eu achar o coeficiente angular dessa reta, eu acho o valor de R. Né? Como é que eu faço? Então, eu vou ter que fazer um gráfico de pressão por 1 sobre V molar. Isso deve me dar uma série de pontos que eu vou ajustar uma reta, e o coeficiente angular dessa reta vai ser o quê? RT. Então, isso aqui é o coeficiente angular, vou chamar de alfa. Então, se eu achar alfa sobre T, vai me dar o valor de R calculado. Eu tenho aqui a pressão em atmosfera e tenho o volume molar em decímetro cúbico por mol. Então, o meu R, nesse exercício, vai sair em atmosfera, litro, Kelvin, mol. E aí a gente vai poder comparar com o valor tabelado. Esse aqui todo mundo provavelmente sabe de cor. Né? Isso é a primeira parte. E a segunda parte é achar a massa molar do oxigênio. Aí a gente vai lembrar de algumas coisas. Né? A gente vai lembrar que ele dá para a gente a densidade. Essa densidade está em grama por litro. Né? Então, se a densidade, a gente pode lembrar da definição de densidade, massa por volume, já está dado massa em grama, volume em litros. Né? Eu posso substituir aqui na massa, eu posso substituir pela definição de número de mols, né? Então, eu posso ficar aqui com N, que é o número de mols vezes a massa molar, isso dá a massa de gás sobre o volume. Né? Aí, se eu lembrar que, como o volume molar é volume sobre N, eu posso também lembrar, então, que a densidade é a massa molar que multiplica 1 sobre o volume molar. De novo, eu cheguei numa expressão que é uma equação de reta. Certo? Isso aqui é Y, isso aqui é X, isso aqui é o coeficiente angular. Então, se eu fizer um gráfico de densidade por
1 sobre o volume molar, eu vou ter, de novo, uma reta. Se eu fizer o ajuste da melhor reta aqui, eu vou ter como coeficiente angular a massa molar do gás. E em qual unidade? Bom, a minha densidade está dada em grama por decímetro cúbico. Né? Como eu estou dividindo isso por decímetro cúbico, né? Então eu vou usar o volume em decímetro cúbico por mol, a minha unidade vai sair em grama por mol. Tudo bem? A gente pode fazer isso lá. Então, eu já digitei os valores no Excel. Eu também fico exagerando com o coitado do meu computadorzinho, né? Então, o que eu preciso? Eu acabei de ver que a gente vai precisar calcular 1 sobre o volume molar, né? Então, eu posso calcular no braço ou eu posso mandar o Excel fazer isso para mim. Então, eu quero fazer o inverso do volume. E agora eu quero, primeiro, fazer esse gráfico. Então, eu vou vir aqui, achar essa minha dispersão. Eu não vou me dedicar aqui a formatar, eu só vou conferir que é o volume que está aqui como eixo X, e é a pressão, então efetivamente né, porque eu tenho aqui um ponto 0,25, a pressão, o outro meio e o outro 0,75, então a pressão está no eixo X, está no eixo Y, e o volume está no X, então eu posso aqui simplesmente pedir a linha de tendência, eu vou usar linear, vou pedir para ele exibir a equação no gráfico e exibir o valor do coeficiente de correlação, para a gente ter uma ideia se o gráfico está bom. Né? Como esse é um exemplo de livro, então o nosso coeficiente de correlação é 1, vocês não vão encontrar esse experimento nunca. E aí a gente chegou nesse número aí, ó, 22,6, né? A gente chegou nesse valor aqui. Então, a gente pode dizer que 22,506, que é o nosso coeficiente angular, é igual a RT. Então, R vai ser 273,15, né, que é o que é dado no exercício, dividido por 22,506. Não, é o contrário, gente, desculpa. Opa. Como é que apaga? Então, eu vou fazer aqui só para a gente entender, né? 22,506 dividido por 273,15. E, fazendo a conta aqui relativamente simples, isso aqui me deu um R de 0,0824. Aqui o meu coeficiente angular está atmosfera por decímetro cúbico por mol, né, vezes mol. Então aqui vai me dar mesmo a atmosfera, litro, Kelvin, mol. Tá bom? Então a gente chegou num valor bastante razoável pro valor de R na unidade mais comum, né? Nessa que a gente aprende no ensino médio, todo mundo gosta dela. Isso é uma coisa.
A gente já chegou a uma conclusão, né? A gente chegou aqui no valor de R razoável. Eu vou apagar, se eu conseguir. Não vou conseguir. Apaga, meu filho. Houve um momento de rebeldia aqui, pessoal. Não vou conseguir, não. Mas tudo bem. A gente tenta trabalhar assim mesmo. Então, isso foi feito. Agora, qual seria a outra coisa? A gente também precisa calcular a, a nosso, nossa massa molar, né? Então, mesmo procedimento, eu tenho a densidade dada aqui em função de 1 sobre o volume. Cliquei aqui nos pontos com o botão direito, ele me permite adicionar a linha de tendência, que é linear. Eu quero que ele exiba a equação e eu quero que ele exiba o valor de R. Nesse caso, vou pôr aqui por cima para assumir com isso. Nesse caso é um pouco mais simples, porque diretamente, se a gente lembrar lá da expressão que a gente chegou, O é massa molar por 1 sobre volume molar. Então, o coeficiente angular já me dá diretamente uma previsão da massa molar em gramas por mol. Né? O coeficiente angular nesse gráfico é 32,16. Né? Então, a gente pode dizer que a previsão a partir desses dados é que a massa molar do oxigênio é 32,16 gramas por mol. Bom, se a gente lembrar que a massa atômica, né, a massa molar do átomo de oxigênio é 16,08, a gente está com uma previsão realmente muito boa da massa molar do O2 a partir desses dados. Certo? E aí, de novo, né, por que eu fiz esse exemplo específico e não um outro qualquer para vocês? Porque a gente está usando aqui de uma forma bem direta gráficos. Né? E, de novo, se a gente consegue entender o que está por trás, né, o que quer dizer essas expressões, essas equações que a gente usa, se a gente fizer isso, a gente consegue de forma, com alguma análise, né, a gente consegue resolver esses exercícios fazendo gráficos bastante diretos. Tá? Ficou claro o que eu fiz aqui, gente? Eu vou parar de compartilhar e aí vocês escrevem lá no chat se for o caso. Legal. Então, a ideia toda é isso. Então, a gente vai usar... que bom, Isabel, que você achou relevante. A ideia toda aqui é a gente... Vocês vão usar, a gente ir se acostumando com isso. A gente vai usar isso o curso todo. E sempre que vocês estiverem lidando com dados de fisicoquímica, vocês vão perceber que a resolução via gráfico ela é ela é muito importante, porque quando você usa esse gráfico, a gente está usando exemplos que estão no livro, então você tem esses coeficientes de correlação 1, aí, que experimentalmente são praticamente impossíveis de atingir. Mas, do ponto de vista experimental, na realidade, o uso desses gráficos ele é muito importante para a gente, porque é a partir daí que a gente vai conseguir obter dados com relevância estatística, né, em que a gente faça sentido, né, cada determinação. Não adianta que a gente tentar fazer de uma outra maneira mais simples, né,
A gente sempre vai acabar precisando mesmo levantar esses gráficos, levantar qual que é o gráfico que tem que ser feito. Então, vocês percebem que o gráfico de P por V aqui diretamente ele não teria utilidade nenhuma para a gente, né? Ou de densidade por V. Então, a gente tem que entender o problema para a gente poder chegar à conclusão de qual é o gráfico que a gente tem que fazer e, a partir daí, tirar dados úteis, né? Então, lógico, todo mundo sabe a massa molar do oxigênio, mas podia ser um outro gás, né? Podia ser um gás que a gente não conhece e a gente poderia tentar determinar a massa molar dele. Isso é uma informação bastante relevante, mesmo que a gente não saiba detalhes da estrutura, porque a partir da massa molar você pode começar a propor coisas, usar outras técnicas e chegar a conclusões a respeito da natureza de um determinado material, tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Vocês querem falar, fazer algum comentário? Bom, se vocês não tiverem nada para comentar, pessoal, a gente pode encerrar. Que bom que você considerou assim, Isadora. Eu vou parar de gravar então e a gente pode ir se despedindo e a gente volta na próxima quarta-feira.